Sejam bem-vindos aqui em meu canal de Palestras Espíritas. Agradeço a gentileza de estarem assistindo os meus vídeos, agradeço a Deus pela oportunidade de levar as mensagens consoladoras que o Espiritismo nos traz. O tema desse vídeo é o perigo das distrações. A maioria das pessoas é atribulada, cheia de compromissos. Entre reuniões, cursos, deslocamentos e projetos variados, a semana passa. O fim de semana também é pleno de atividades. Televisão, cinema, shows, passeios são apenas alguns dos programas disponíveis. A internet também consome um tempo considerável, talvez o maior tempo de todos, que ficamos diante de algo criado pelo homem, seja a própria internet. Além de ser instrumento de trabalho, de estudo, por vezes a internet se converte em um vício. Consultar novas mensagens, navegar por diversos sites, torna-se uma compulsão. Na verdade, o mundo moderno, ele é rico de distrações, muitas distrações. Jesus, há 2000 anos atrás, já nos dizia, para que Deus nos livrasse das tentações. 2000 anos se passaram. Nunca tivemos tanta tentação como temos hoje, em pleno século XXI. Mas nós estamos hoje muito mais preparados para vencer as tentações do que estávamos há 2000 anos atrás. Por isso que as tentações estão aí, criadas por nós mesmos, mas temos que nos preocupar com as distrações. Entre os múltiplos programas e compromissos, a criatura não percebe o tempo passando. Envolvida com variados eventos, a vida vai passando de roldão. Não se desconhece a necessidade de atender os compromissos da vida. É preciso estudar e acompanhar as inovações que surgem a todo momento. Entretanto, urge reconhecer que a finalidade da vida não é somente correr atrás dos cargos, de coisas ou distrações. Por vezes é necessário gastar um tempo para perceber qual o real significado da vida. Precisamos nos perguntar isso. O que é a vida? Para que serve a vida? Porque uns têm mais e outros têm menos, uns têm saúde e os outros não têm. Eu preciso conversar comigo mesmo. E são realmente necessárias? Perguntamos. Tantas atividades assim? Antigamente a gente não tinha tantas, hoje a gente tem um excesso. E o excesso, como o próprio nome diz, ele está pertinho do desequilíbrio. Essas atividades, não constituem uma forma de escapar da própria necessidade ou da realidade íntima? Lembremos que com o Espiritismo, aprendemos que somos espíritos imortais. Já ocupamos, animamos inúmeros corpos físicos em reencarnações anteriores. E iremos ocupar outros em reencarnações posteriores também. Já fomos ricos, já fomos pobres, já fomos homens, já fomos mulher. Já fomos ignorantes, já fomos ilustrados. Fomos artistas, fomos pedintes, fomos escravos. Fomos senhores de escravos. Ou seja, tivemos muitas ocupações, uma diversidade muito grande, todas elas sempre no sentido de nos fazer aprender aquilo que é útil e bom. E após tantas experiências, aqui novamente estamos na Terra. Mas nós não somos daqui da Terra. Nascemos com a finalidade de recompor perante a própria consciência, de reparar antigas faltas, de romper com velhos hábitos. A reencarnação é uma oportunidade preciosa. Quando eu disse que não somos daqui, eu quero dizer que nós somos do plano espiritual. O plano material é uma passagem, é uma estação pela qual nós passamos para aprender, para educar, para levar experiências. Mas o mundo real para nós espíritos é o mundo dos espíritos, que está em nossa volta. A reencarnação, portanto,
Repetindo, é uma oportunidade preciosa. Existe uma programação muito séria envolvida na nossa vida. Nós contamos com o auxílio de amigos mais adiantados para elaborar a rota e a finalidade da nossa atual existência. Porque nós, ainda imperfeitos, não conseguimos fazer a programação. Precisamos de ajuda, de espíritos experimentados que nos conhecem e sabem dos nossos limites, da nossa capacidade, do nosso potencial. Assim, lembrando disso, não gastemos a vida em futilidades. Aproveitemos o tempo. Tempo que Deus nos dá, tempo que Deus criou para ser aproveitado, porque não é o tempo que mudam as situações. Somos nós usando o tempo que mudamos as situações, mas não podemos perder tempo. Asserenemos o nosso coração. Procuremos menos distrações. Distraindo-se em excesso, corremos o risco de desperdiçar oportunidades valiosas de elevação, de libertação. Libertação dos vícios que assumimos quando temos distrações em demasia. Trabalhemos, estudemos, divertamo-nos. Deus nos permite isso. Mas não utilizemos subterfúgios para escapar de nós mesmos. Gastemos um tempo observando nosso caráter, nossos gostos, nossas facilidades e dificuldades. Ou seja, conversemos conosco mesmo. Reflitamos sobre o contexto em que estamos inseridos, para que a gente entenda por que estamos aqui, exatamente nesse local. Reparemos nos nossos familiares, reparemos nos nossos colegas de trabalho, nos colegas de amizade social, enfim, em todos que nos rodeiam. Meditemos sobre a vida e descubramos como ela pode ser melhor ainda. Pensemos que o nosso temperamento nem sempre é agradável, que muitas vezes ele causa embaraços e dores em nós e nos outros também. Esforcemo-nos por retificar o que não for agradável. Experimentemos a aventura de ser útil. Como é bom ser útil! Quanta alegria nos proporciona sermos pessoas úteis. Aprendamos a auxiliar o próximo, sem esperar nada em troca. Fazer por amor. Que a gente dê mais atenção aos idosos, aos doentes, da nossa família, mas de outros lugares também. Porque o trabalho voluntário é um trabalho divino, ao nosso alcance, podemos realizá-lo. Cultivemos virtudes com bondade, cultivemos virtudes com paciência, com ternura. Tudo isso exige de nós, certamente, um esforço muito grande. Mas em nosso planejamento reencarnatório, nada existe que não consigamos dar contas. Adotemos um patamar nobre de conduta e não nos afastemos dele. Saibamos que as dificuldades que se apresentam em nossa vida nada mais são do que desafios superáveis. Esses desafios não se destinam a causar-nos sofrimento, mas de nos fortalecer no bem. Nunca se permita fazer nada de que venhamos a nos envergonhar posteriormente, porque jamais conseguiremos fugir de nós próprios. Nós não esquecemos o que fazemos. Não esquecemos. E isso, se fugir às leis divinas, nos causarão dores, sofrimentos. Poderemos atrasar a nossa evolução, o nosso crescimento, por nossa própria culpa, por nossa própria imperícia. Toda tentativa de se enganar será passageira e representará apenas perda de tempo, porque eu não serei julgado por outro, ou outra pessoa, ou outro ser, que não seja eu mesmo. Deus colocou em mim
e em todos nós a consciência. A consciência é o tribunal divino. Ela que me julga, ou seja, eu julgo os meus atos. Eu posso tentar camuflar das outras pessoas aquilo que eu faço, aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, mas de mim eu não consigo. Por isso que toda tentativa de se enganar será passageira e representará perda de tempo. Lembremos que as coisas exteriores ficarão para trás, mas o coração, asserenado pelo dever cumprido, nós levaremos conosco, sempre. Por isso, repetimos mais uma vez, tenhamos cuidado com o perigo das distrações, lembrando que Jesus mesmo pede na oração do Pai Nosso: Pai, nos livre das tentações. É um pedido de ajuda, uma rogativa. Mas nós sabemos que seremos nós, pelas nossas atitudes, que iremos nos livrar das tentações e das distrações. Pensemos nisso, reflitamos sobre esse tema. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.